Bruno Henrique mostra versatilidade e vira coringa de Tite. Flamengo e Vasco da Gama não pode acontecer em São Januário. Flamengo topa vender Fabrício Bruno por 96 milhões de reais. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, é chato, mas tem que pedir. Muita gente assistindo os vídeos aí, mas está deixando de dar o like. O like de vocês é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Passe a nos seguir e acione o sino da notificação. Isso ajuda no nosso crescimento e ajuda com que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para a notícia, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Yeah! Paulo Cintura, escolinha do professor Raimundo, era muito bom, né? Então vamos lá. Com Tite, Bruno Henrique mostra versatilidade e se torna coringa no Flamengo. Rapaz, olha só a evolução de Bruno Henrique. Depois da chegada de Tite, Bruno Henrique perdeu espaço e virou reserva no Flamengo. No entanto, ele vem mostrando muita versatilidade sobre o comando do técnico. O atacante já atuou aberto pelos dois lados do campo e como homem de referência nessa mesma temporada. Rapaz, nesse mesmo começo de temporada, ele já atuou na ponta esquerda, já atuou na ponta direita, já atuou de centroavante. Como eu disse, o homem de referência, né? Olha só aqui, ó. Apesar da versatilidade imposta por Tite, Bruno Henrique se consolidou e se consagrou no Flamengo como ponta esquerda. Não podemos esquecer disso, né? O atacante atua nessa posição desde os primeiros anos da carreira e sempre se sentiu mais confortável nessa função. Só que as coisas vão mudando, o futebol vai se tornando mais dinâmico e o atleta tem que se adequar àquilo que cada técnico exige dele, né? O técnico sempre tenta tirar o melhor do atleta e o Bruno Henrique aí nesse quesito está conseguindo mostrar para Tite que ele pode ser utilizado da maneira que o técnico precisa, né? Abre aspas aqui, ó. Vou priorizar minha posição, que é a ponta esquerda. É onde eu sempre joguei e consigo me adaptar melhor. O Tite conversou comigo no ano passado e disse que poderia me usar de 9 também, ou junto com algum centroavante, dependendo do jogo. Mas eu priorizo a minha posição, fecha aspas, disse Bruno Henrique, no começo desse ano, no começo de 2024. Espero que o Bruno Henrique aí continue evoluindo cada vez mais. Bruno Henrique é ídolo. Bruno Henrique ele rejeitou propostas melhores do que a do Flamengo para poder se manter no elenco rubro-negro, né? Então, seguindo aqui, Vasco e Flamengo pode não acontecer em São Januário. Rapaz, a mudança aí já pode acontecer no início da temporada, ainda nas primeiras partidas do Brasileiro contra o Vasco, né? Isso porque a CBF havia publicado que o clássico aconteceria em São Januário na tabela detalhada dos primeiros 9 rodadas. Vasco e Flamengo aconteceria às 21 horas do dia 18 de maio no estádio vascaíno, mas não é o que mostra o site da CBF atualmente. Aquela tabela que foi feita lá com os primeiros 9 jogos do Flamengo, constava inicialmente que esse jogo seria realizado em São Januário, que é o mando de campo do Vasco, né? Olha só, ao consultar a tabela novamente, pode-se notar a alteração. O nome São Januário não consta mais como local da partida, mas sim com a frase a definir. Ou seja, a tendência é que o jogo seja transferido para o Maracanã, mas ainda não existe informação oficial sobre o tema. Lá, o estádio de São Januário, ali na Barreira do Vasco, me perdoe, é muito mal localizado. São ruas estreitas. Quando tem confusão ali entre torcida do Flamengo, torcida do Vasco da Gama, é um problema. A escolta da polícia tem que ir até o estado de São Januário. Depois que acaba o jogo, tem que esperar todo mundo sair para a polícia escoltar os torcedores do Flamengo novamente para os locais onde eles vão aí se locomover para suas casas. Trem, metrô, ônibus. Então é muito complicado. Olha só. Sem dúvida, o clássico em São Januário já se mostrou perigoso. Antes, por questões de segurança, sempre era evitado que a partida acontecesse na casa do Vasco pela má localização.
mas o jogo aconteceu pela primeira vez em 2017. De cara, o Mengão venceu por 1-0 e gerou um quebra-quebra no estádio rival. Os torcedores do Vasco não gostaram nada da derrota e, revoltados com o time, começaram a depredar o próprio estádio enquanto os torcedores do Flamengo faziam a festa no setor visitante. Ou seja, cara, é de uma, desculpa, bestialidade tremenda. Eu não estou falando de todos os torcedores, não. Essa pequena parte dos torcedores que depredaram o seu patrimônio, cara. É dinheiro que o clube tem que gastar para reformar o estádio. Ainda corre o risco de receber punição e o time jogar no estado do Rio de Janeiro sem público. Olha só, cara, a mentalidade. Igual aquela vez, perderam para o Flamengo ano passado lá no Maracanã, abandonaram o time no segundo tempo e foram para São Januário quebrar o estádio, cara. Olha só. Ai, Calica! Ai, caraca! Não aguento não, rapaz. Mas vamos lá, mudando aqui de assunto, né? O elenco do Flamengo tem hoje o segundo treino com foco no final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, né, o elenco do Flamengo ganhou a folga e voltou aos trabalhos no Ninho do Urubu na quinta-feira ontem. Nesta sexta-feira, dia 5, os jogadores têm o segundo treino com foco na final do Carioca. Segundo apurações aí do Coluna do Fla, o elenco do Flamengo vai ao Ninho do Urubu a partir das 15 horas e 30 minutos, né, dessa sexta-feira. E Tite segue a preparação dos jogadores com foco total. Então, reapresentação às 15 horas e 30 minutos e às 16 horas inicia o treinamento. Estou fazendo esse vídeo aqui, são 15 horas e 54 minutos, o treino já deve estar rolando. Mais tarde eu vou pegar o vídeo e postar para vocês na nossa página Amaury de Paula Santos. Então, cara, uma coisa que está me deixando muito indignado é que Tite cogita poupar titulares em jogo contra o Nova Iguaçu no domingo, para ter todos os atletas 100% diante do Palestino do Chile na próxima quarta-feira. Eu não estou revoltado porque ele vai poupar os jogadores. Eu quero que o Flamengo chegue 100% na Libertadores. Como eu falei no vídeo de cedo e no vídeo de ontem. O Campeonato Carioca, a fatura ganha. Não tem como o Flamengo perder esse jogo. Não tem como o Flamengo perder esse título. Não tem como. Mas não era para o Tite ter poupado no primeiro jogo lá contra os Milionários. Já que ele tinha o intuito de poupar esses jogadores, eles teriam a semana inteira para descansar. Jogaram na terça-feira, tinha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, só iam jogar na quarta-feira contra o Palestino, que perdeu, tomou uma sacolada. O Flamengo é o segundo colocado do seu grupo aí. Eu concordo em poupar para jogar a Libertadores, mas não ter poupado lá, ter poupado lá é que me deixa indignado. Essa é a palavra. Igual a música do Skank. Eu fiquei indignado. Então, seguindo aqui, ó, né? Mudando de assunto, cara. Fico revoltado. Pagar 40 milhões no Léo Ortiz, mas quem joga é Davi Luiz. Jornalista da Globo critica Flamengo. Ninguém entendeu até agora por que Davi Luiz jogou. Davi Luiz, eu gosto do Davi Luiz. É um cara centrado. Graças a Davi Luiz, o Rodinei está lá no Olympiacos da Grécia e foi eleito o melhor jogador da temporada passada. Graças a Davi Luiz, Léo Pereira está fazendo gol de falta, está treinando, está mudando muito a sua característica. Tanto que orientaram o Carlinhos, quando chegar no Flamengo, coloca o Davi Luiz. Ele é muito bom para isso. Mas Davi Luiz está lento. Davi Luiz, ele tem talento e está lento. E Léo Ortiz está voando. É inadmissível isso, né? Aqui, ó. Para a estreia da Libertadores, Tite optou por poupar Léo Pereira e no lugar do camisa 4 utilizou Davi Luiz. No entanto, André Rizek, comentarista do Canais Globo, deixar Léo Ortiz no banco foi uma decisão questionável. Abre aspas para o que disse aqui Rizek. O Palmeiras, com bem menos dinheiro, trabalha melhor do que o Flamengo. O Flamengo poderia fazer valer esse poderio financeiro se trabalhasse melhor na parte esportiva, como trabalha brilhantemente nas finanças. Por exemplo, se você paga 40 milhões em um zagueiro e ele não joga no jogo de terça-feira, eu acho questionável. Se você paga 50 milhões de reais no Alan e no momento como de terça-feira ele não serve para ser titular, a contratação é questionável. Fecha aspas, disse André Rizek durante o programa
Seleção Esporte. Com relação aí a Alan, né, no final do ano passado, a diretoria mostrou arrependimento de ter contratado o Alan. Alan foi o pedido aí de Jorge Sampaoli, que já tinha trabalhado com ele no Atlético Mineiro. Então, o técnico gostava dele, foi feita essa contratação, em 50 milhões de reais. E o André Rizek continua aqui, ó. Com o dinheiro que o Flamengo tem, se esses jogadores contratados não são inquestionáveis, o Flamengo tem que repensar algumas coisas. Pelo dinheiro que o Flamengo gasta, era para ter jogadores inquestionáveis em todas as posições do elenco, titulares e reservas, e não é o que acontece. Eu acho estranho que o Flamengo gaste 40 milhões no Léo Ortiz, que ele está voando e por merecimento jogue o Davi Luiz, e eu acho questionável, finalizou André Rizek. Também eu acho muito questionável. Jogar por merecimento? Não, tem que jogar por momento. O cara está melhor, ele tem que entrar em campo. E nós sabemos que Léo Ortiz, pelo que ele estava apresentando no início do ano, lá no Red Bull Bragantino, ele está melhor do que Davi Luiz. Então, cara, o Léo Ortiz vem sendo o melhor jogador, melhor zagueiro do Brasil desde 2018. Não é à toa, né? Então, seguindo aqui, ó. Flamengo topa vender Fabrício Bruno por 18 milhões de euros. Falando em zagueiro, né? O portal RTI Esporte trouxe que o rubro-negro já topa uma negociação caso alguma equipe ofereça 18 milhões de euros, ou seja, 98 milhões e 300 mil reais. Sua multa rescisória está avaliada em 30 milhões de euros, cerca de 162 milhões e 200 mil reais. Né? Fabrício Bruno aí, que é considerado titular absoluto no Flamengo, mesmo com a chegada do badalado zagueiro Léo Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno desperta interesse do Atlanta, da Itália, do Nottingham Forest e do Wolverhampton, ambos da Inglaterra. Né? Nessa informação, o renomado repórter Fabrício Romano trouxe que o atleta do Flamengo, inclusive, já teria topado se transferir para a Europa no mês de julho. Gente, vamos lá. Fabrício Bruno já demonstrou interesse de se transferir para a Europa desde o final do ano passado. Né? O que acontece? O Flamengo estava aí nessas negociações com o Léo Ortiz, ainda em andamento, uma hora, o Flamengo contratou o Léo Ortiz, não, Red Bull Bragantino disse que não tem nada certo, esse imbróglio todo. Conseguiu a contratação. Flamengo não tem interesse de se desfazer de Fabrício Bruno, deixar aqui bem claro. Deixar bem claro que o Flamengo não tem interesse nenhum de se desfazer de Fabrício Bruno. Mas, com relação ao Fabrício Bruno, o desejo do atleta tem que valer nessa hora. Assim como o próprio Léo Ortiz, que se transferiu para o Flamengo. Foi o que ajudou na transferência dele. Foi o que ajudou ele vir para o rubro-negro. O seu desejo. Então, o desejo de Fabrício Bruno é ir para a Europa. O desejo do Flamengo é não vender. Mas se chegar aí esses valores de 18 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais, o Flamengo certamente vai vendê-lo na próxima janela de transferência, mesmo não querendo. Beleza? Qualquer um atleta do Flamengo que se chegar com um valor referente aí a 100 milhões, 120 milhões, 98 milhões, 95 milhões, o Flamengo vai vender. E agora você, torcedor, o que você tem a dizer com relação a isso? O Flamengo deve abrir mão de Fabrício Bruno? Deve dar mais oportunidade aí a Léo Ortiz? Léo Ortiz que deve ser titular no jogo de domingo contra o Nova Iguaçu, né? Então, vamos mudando aqui de assunto, vamos falar sobre Gabigol, cara. Gabigol vive isolado e não pode ir ao Maracanã nem para torcer. Cara, que punição é essa? Ó, a punição aplicada a Gabigol por tentativa de fraude na coleta de amostra para exame antidopagem é a mais severa do que se imagina. Punido por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem até 7 de abril de 2025, o camisa 10 do Flamengo não pode nem ao menos comparecer ao Maracanã para torcer pelo time neste domingo. Sendo assim, o que acontece? Flamengo conquistando o título do Campeonato Carioca em cima do Nova Iguaçu, a diretoria do Flamengo já tomou a decisão que vai enviar
a medalha para Gabigol em sua residência. Gabigol, além de não poder ir ao estádio, não poder treinar no CT Ninho do Urubu, ele não pode treinar em nenhum outro clube. A punição o impede de treinar em qualquer outro clube, sendo assim ele está treinando em sua mansão, na Barra da Tijuca, sob controle, como já falei, de fisioterapeuta, fisiologista e também de um preparador físico. O Flamengo vem acompanhando dia após dia, né? A suspensão, que será analisada pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, na Suíça, a pedido da defesa do Gabigol, impõe uma série de limitações ao jogador. Gabigol, obviamente, não pode jogar, mas também não pode treinar nas dependências do clube e ele até pode visitar o Ninho do Urubu, mas tem evitado fazer isso para não correr nenhum tipo de risco, né? Bom, isso mesmo. Quanto menos risco, quanto menos problema tiver, é melhor, porque já vai recorrer aqui, ó. Eu vou trazer agora uma nova notícia sobre Gabigol. A advogada alista 3 motivos que podem absolver Gabigol no CAS, né? Em contato aí com a jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo, a advogada Luciana Lopes, que absolveu os ex-jogadores Juninho Pernambucano e Carlos Alberto em acusação de doping, revelou 3 fatores que podem ajudar Gabriel no caso. Rapaz, tomara que ela esteja certa, né? Então vamos lá. Conforme dito por Luciana, Gabriel tem que deixar claro ao tribunal que o seu comportamento não foi suficiente para ser enquadrado como uma clara intenção de tentar fraudar o resultado do exame antidoping. Outro detalhe seria reforçar que ocorreram falhas no ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, no dia do teste surpresa. Isso aí anularia o exame, né? E por fim, Luciana Lopes deu a entender que outro item que pode julgar Gabriel é ter tido o direito de escolher um dos árbitros para julgar o caso no CAS. Outro juiz será indicado pela própria corte e o último pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Caso o artilheiro do Flamengo não tenha sucesso, a punição segue até abril de 2025 ou pode até dobrar para 4 anos, né? Então vamos ficar atentos aí, vamos focar nisso. Espero que Gabigol consiga resolver esse problema, espero que Gabigol consiga ser absolvido, que ele volte a jogar, que volte a nos dar alegria. Esse campeonato aí, essa temporada de 2024, ele vai ser muito importante. O Flamengo está galgando coisas muito grandes devido ao ano que nós tivemos de 2023. É um ano de recuperação, é um ano que eu estou acreditando e você, torcedor, também deve acreditar, deve colocar toda a sua força, toda a sua positividade para que o Flamengo dê a volta por cima agora. Então, vamos seguindo aqui, botar o auxiliar visual? Rapaz. Flamengo volta a jogar no estádio Serra Dourada após quase 5 anos. Estádio Serra Dourada, meu seguidor. Obrigadão por ter me corrigido aí cedo. Eu falei no estádio da Serrinha, né? O rubro-negro vai até Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense no dia 14 de abril, pela primeira rodada do torneio nacional. Na ocasião, o Clube da Gávea reencontra o estádio Serra Dourada após quase 5 anos. O estádio Serra Dourada foi escolhido para ser palco do Atlético Goianiense e Flamengo pelo jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. A última vez que o rubro-negro atuou no local aconteceu em outubro de 2019, época de Jorge Jesus, né? Que maravilha! Na ocasião, o mais querido enfrentou o Goiás pelo Brasileirão em duelo que terminou em 2-2, né? Ao longo da história, o Flamengo acumula 37 jogos no Serra Dourada. Neste recorte, o Flamengo venceu 15 partidas, empatou 16 e perdeu apenas 6. Ou seja, o aproveitamento do Flamengo no estádio goiano é de 54,9%. E por fim, o Flamengo aí balançou as redes dos adversários 50 vezes, enquanto teve a sua defesa vazada em 33 ocasiões, né? Putz, grilo. Mengão 2024, Mengão 2.0, Mengão do meu coração, do asfalto de Deus e do povo, rapaz. Olha só, o Felipe Melo, o Rufi, né, teve uma entrevista aí à Rede Globo e ele falou que ele tem gratidão pelo Flamengo. Ele foi formado nas categorias de base do Flamengo e ele disse que tem amor pelo Palmeiras e pelo Fluminense, que o contratou com quase 40 anos de idade. Abre aspas, disse Felipe Melo,
A internet tem dado voz a idiota. E eles têm aproveitado para fazer fake news. Ah, o Felipe Melo não gosta do Flamengo porque o Flamengo não quis o Felipe Melo. Nunca teve isso. Quando eu estava no Palmeiras, o Marcos Braz foi dentro da minha casa, em São Paulo, para me fazer uma oferta para eu ir para o Flamengo. Fecha aspas. E ele continua aqui. Quando nós ganhamos o Brasileirão em 2018, com o Palmeiras, o Marcos Braz foi dentro da minha casa e eu falei, olha, vocês têm que fazer uma oferta para o Palmeiras. E acabou que não aconteceu. E graças a Deus, não aconteceu, porque fui bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. Cara, vou ser sincero, eu não gosto do Felipe Melo, não. Mas ele não disse nada demais. Ele não menosprezou o Flamengo, ele não falou mal do Flamengo. Ele disse que não ama mais. Às vezes a gente está num relacionamento aí, a mil maravilha, de repente, pum! Caraca, eu não sinto mais nada, apenas uma gratidão, foi bom te conhecer, foi bom enquanto durou. Foi a mesma coisa que ele fez. Entendeu? Então, seguindo aqui com o Tite aí querendo poupar jogadores, né? Segundo Pablo Rafael, o De La Cruz, Luiz Araújo retorna ao time titular do Flamengo na final do Carioca contra o Nova Iguaçu. E outra mudança entre os titulares deve acontecer aí, e uma delas é a estreia do zagueiro Léo Ortiz. É isso aí, galera. Então, essas são as informações e eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.